Minasan, konnichiwa. Korea William to iimasu. Watashi wa Wizard Horante no Nihongo Kyoshi desu yo. Kyou, anata to Nihongo Jugyo ni tsuite hanasu ni wa koko ni imasu. Então, vocês já se perguntaram alguma vez como funciona a língua japonesa? Aquele emaranhado de símbolos que a gente nem imagina às vezes como que se entendem, né? E também a gente acaba se perguntando, será que é a mesma coisa que na China ou que na Coreia? Né? Então vamos esclarecer um pouquinho sobre a língua japonesa. Esse vídeo vai ser um vídeo bem breve, só para a gente ter uma noção de como ela funciona. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é coreano, mandarim e japonês são línguas totalmente diferentes, tá? São línguas diferentes. No japonês contemporâneo, se usam 3 alfabetos no momento. A primeira coisa quando a gente diz uma coisa dessas é, mas eles se usam ao mesmo tempo? Eu posso escolher qual que eu vou usar? Então, gente, eles se usam simultaneamente. Cada alfabeto tem a sua função dentro dessa construção frasal, né? Não dá para a gente escolher só um para usar, porque senão não seria japonês, né? O japonês usa os 3 alfabetos e a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles, tá? O primeiro alfabeto que um aluno precisa conhecer é o hiragana. O hiragana é um alfabeto de 46 símbolos, né? E ele é, na verdade, um alfabeto fonogramático, né? Isso significa que ele representa um som. Por exemplo, este símbolo que a gente vai ver aqui é o hiragana ki. Qual que é a função do hiragana, né? Ele faz as flexões verbais, ele faz algumas construções de vocabulário, ele faz as partículas da língua japonesa, entre tantos outros usos, né, que o hiragana pode ter. O outro alfabeto que a gente precisa conhecer é o alfabeto irmão gêmeo do hiragana, o katakana, né? Então, o katakana também tem 46 símbolos, né? Ele é fonogramático também, ou seja, são fonogramas, representam sons, né? E para a gente comparar com o hiragana, esse aqui é o katakana ki. Então a gente viu antes como usar o hiragana, né? E como a gente usa o katakana. O katakana ele é usado para falar de palavras que foram importadas de outros idiomas, né? Por exemplo, a palavra keiki, né? Que a gente vai ver aqui em cima, keiki, que vem de cake, da língua inglesa, bolo, né? Assim como tantas outras. Eu lembro de uma palavra que o meu aluno de japonês acha muito engraçado, que é whiteboard, né? Que significa whiteboard, quadro branco. Então, ele é usado para escrever palavras como Facebook, Instagram e assim por diante. Ele também é usado para falar sobre as onomatopeias da língua japonesa, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. O povo japonês usa onomatopeia o tempo todo, né? E elas são escritas usando o katakana. Quando a gente fala do katakana e do hiragana juntos, a gente chama de kana, né? Então, ele pode aparecer com essa nomenclatura também em algum lugar. E o mais difícil, mais desafiador de todos é o kanji, o terceiro alfabeto da língua japonesa. O kanji, ele tem origem chinesa, né? Por isso que ele é muito confundido com o chinês. As pessoas acham que é a mesma língua por causa do kanji. Então é importante que a gente saiba que o kanji sofreu modificações ao longo dos anos, né? Porque se usa há milhares de anos no Japão. Então, às vezes, o mesmo kanji que se usa na China não é o mesmo kanji que se usa no Japão. Ele pode ter traços diferentes e, inclusive, leituras diferentes, né? Depois a gente vai ter um vídeo sobre leituras do japonês, né? Que isso também é bem interessante.
Mas o que a gente precisa entender é que o kanji, diferente do sistema kana, né, ele não é um sistema de sons, né, um sistema fonogramático, ele é um sistema de conceitos, né? Então a gente pode ver aqui o nosso kanji que representa a palavra ki, árvore, né? Então esse é um de vários kanjis que tem o som de ki, né? Então a gente vai ver que dentro do kanji a gente vai ter radicais, né, que podem dar origens a outros kanjis, né? E como ele representa um conceito, às vezes associado a outro kanji, ele pode significar uma outra coisa. Ele é usado dentro da estrutura da língua japonesa para formar vocabulário, né? E para formar também os radicais dos verbos. Uma coisa muito peculiar sobre a língua japonesa, que é o nosso último tópico para falar desse vídeo, agora que a gente já falou sobre os 3 alfabetos que compõem a língua japonesa, né? Falei sobre o hiragana, katakana, cada um com 46 símbolos cada um. O kanji, não falei para vocês, né? Mas ele acredita-se que existam mais de 5.000 kanjis, né? Entretanto, no dia a dia, né, precisa-se saber 2.136 kanjis. Né? Esse é o que se espera de um aluno proficiente em japonês e é o que o ensino médio japonês ensina aos alunos deles. Né? Então, a gente precisa conhecer esses símbolos. E a organização do japonês ela é muito diferente da nossa língua. Né? Enquanto o português se estrutura de maneira em que a gente tenha sujeito, verbo e objeto, no japonês a gente tem sujeito, objeto e verbo. É um sistema SOV que a gente chama. Vamos analisar a frase em português. Ó. Meu pai bebe cerveja. Meu pai é o sujeito, bebe é o verbo, cerveja é o objeto. No japonês a gente tem chichi wa biru o nomimasu. Então, chichi é o meu pai, wa é uma partícula que a gente vai falar depois em outro vídeo para que serve. Biru, cerveja, né? Tem o prolongamento biru. O é uma outra partícula e nomimasu é o verbo beber. Então é como se a gente dissesse o meu pai, cerveja bebe, né? Assim fica a ordem do japonês. Chichi wa biru o nomimasu. Então essa é uma dica bem breve só para a gente conhecer algumas peculiaridades da língua japonesa, né? Como a organização das frases, né? Os alfabetos utilizados e também para despertar um pouquinho da curiosidade. O que será que é esse wa? Para que será que ele serve? Para que será que serve esse o? Né? Isso fica para um próximo vídeo que a gente vai falar a respeito sobre partículas, vamos falar sobre as leituras, né? E falar de repente muito mais sobre os kanji mais aprofundadamente, porque tem muita coisa para se falar deles, né? Então é isso aí, gente. Mata né!